Bom, pessoal, agora a gente vai então fazer a modelagem aqui da nossa casa, né? Antes da gente começar essa modelagem, eu vou fechar essa elevação, essa janela aqui da elevação sul, aumentar essa janela aqui para a gente ter mais espaço para visualização. E eu queria comentar aqui antes rapidinho sobre o grid que a gente criou. No momento, olha só o que acontece. Se eu clico aqui na linha de grid, eu consigo selecionar essa linha e eu consigo inclusive mover ela. Vou desfazer aqui, ó. E a gente não quer isso, né? Porque agora, como a gente vai começar a desenhar, a gente gostaria, na verdade, que esse grid ficasse fixo aqui e que não fosse nem possível encostar nele, né? Porque depois eu estou desenhando uma parede aqui, eu acabo movendo um grid sem querer, não é isso que a gente quer. Então vamos fazer o seguinte: vou selecionar as linhas de grid aqui que a gente criou e eu vou clicar aqui na opção Pin, certo? Na hora que eu clicar, o que vai acontecer? Agora, olha, todas as linhas de grid foram pinadas. Se eu tentar mover uma das linhas, eu não consigo mover mais. Olha que ótimo. Então agora não tem como a gente selecionar e mover essas linhas por engano, etc. E aqui embaixo a gente já viu esses ícones também. Além de não poder mover, que já é uma coisa boa, eu também não queria nem mesmo poder clicar nelas, sabe? Elas são simplesmente o fundo aqui, né? São as nossas linhas de referência. Então eu vou clicar aqui, ó, Select Pin Elements, para impedir que eu possa selecionar os elementos que estão pinados. E essa janela que apareceu aqui de repente, o que é isso? A gente já conversou sobre isso também. A cada meia hora, me parece, né, que a gente setou lá nas opções do projeto, vai aparecer sempre essa janela sobre salvar o projeto, para que a gente tenha sempre os backups salvos lá, né? Então, nesse caso aqui, ó, eu digo para vocês que vocês devem sempre salvar o projeto, certo? Sempre que aparecer essa janela, vamos apertar aqui então, ó, pronto. E aí, sempre que aparecer a janela para salvar, a gente vai salvar aqui para a gente não perder o nosso trabalho, certo? Beleza. Então vamos lá, vamos criar as nossas paredes. Wall. Vamos manter aqui essa genérica aqui de 100 milímetros. Eu vou manter ela aqui, ó, constraint up to level segundo andar. Então ela vai começar no primeiro andar e a altura dela não, não é uma altura específica, né? Ela é a altura do segundo andar. No momento eu não estou muito preocupado com as medidas dessas paredes, não. A gente vai modificar essas medidas mais para frente, utilizando as cotas temporárias, né? Eu já comentei sobre essas cotas quando a gente estava espaçando os grids, mas a gente vai ver um pouco mais disso em seguida. Então, eu estou só fazendo o contorno aqui da casa, né? Mais ou menos como que eu gostaria que fosse essa casa. E aí a gente vai... Pronto, aqui, ó. Termina aqui. Beleza, esse aqui é mais ou menos o layout externo. Na verdade, pessoal, isso aí vai do interesse de cada um de vocês, né? Estou fazendo uma coisa bem genérica aqui, e aí vocês podem modificar isso da forma como vocês acharem mais interessante, tá ok? Vou fazer uma divisão aqui. No meu caso aqui, eu estou fazendo, na verdade, uma casa que já existe na vida real. Eu estou aproveitando essa planta aqui só para fazer para dar essa aula aqui, então estou utilizando mais ou menos o layout dessa casa, tá ok? Aqui é mais ou menos a divisão dos ambientes aqui da casa. Vocês podem observar que essa divisão ela não faz o menor sentido por enquanto, né? Mas a gente vai resolver isso agora. Aqui em cima a gente tem um botão Align Dimension, certo? DI, que é
que é a tecla de atalho, ou a gente pode clicar aqui em Annotate, Align, está aqui também, é o mesmo comando, Align Dimension. Vou clicar aqui então, e agora eu vou criar uma cota aqui. Olha, quando eu passo o mouse perto aqui, estou pegando sempre o Wall Centerline, né, o centro da parede, mas isso eu posso trocar aqui, para marcar como Wall Faces, e aí eu tenho a opção agora, de pegar as faces da parede, tá ok? Então, eu vou pegar essa face externa, trazer aqui, com essa face externa, e aí eu tenho uma cota. ESC aqui para sair desse comando. A cota é de 12,137. Beleza, então a gente colocou essa cota aqui, e a gente precisa acertar, né, para que essa parede tenha 8 metros 440. Para a gente fazer isso, como a gente já tem a cota aqui, eu seleciono a parede e essa cota se torna editável. Se eu colocar aqui 8 metros, ela vai se mover de modo que essa cota aqui se torne 8 metros. Só que, o que vai acontecer nesse momento aqui? A gente observa esse ambiente aqui, ele é um ambiente curto aqui. Eu vou colocar uma cota, só para a gente, uma cota interna aqui, só para a gente ver essa medida. 8.498. Quando eu modificar essa cota aqui para 8.440, eu vou estar diminuindo em torno de 4 metros aqui, então, ou seja, essa parede ela vai passar para cá, e aí esse ambiente vai deixar de existir, certo? Então a gente provavelmente vai ter um erro aqui no Revit, porque as paredes vão se desconectar, ele não vai entender como essa quina aqui não vai existir mais, certo? Vamos dar uma olhadinha, o que eu estou querendo dizer? Olha aqui, 8.000. Olha o que acontece, tá vendo? A parede se moveu tanto que o layout deixou de fazer sentido. Então, o Revit apresenta um erro aqui, Can't keep elements joint. Eu posso aceitar esse erro e apertar Unjoint Elements, e aí o layout vai ficar desse jeito, eu vou ter que rearranjar essas paredes, certo? Aqui, Unjoint Elements, não tem problema nenhum. O layout foi modificado, e aí a gente precisa acertar manualmente. Ou então, eu vou desfazer aqui, Ctrl Z, ou então eu posso, por exemplo, mover essa parede para cá para 5.000, certo? De modo que esse ambiente fique um pouco maior. E agora eu troco essa parede para 8.440 e o ambiente não deixe de existir. E aí a gente não vai ter problema com aquele erro lá que o Revit indicou anteriormente. Tá ok? Beleza. Então, a partir de agora, o que a gente faz aqui é esse rearranjo dos ambientes, né? A gente pode utilizar as cotas temporárias que o Revit já apresenta, ou a gente pode colocar algumas cotas para nos auxiliar a fazer isso. Eu vou entregar para vocês a planta original da casa, que é essa que a gente está criando aqui, e vai ficar como exercício para vocês rearranjar essas paredes de modo a alcançar o layout que eu apresento nesse desenho aqui. Tá ok? Bom, antes da gente terminar aqui, eu só queria comentar que a gente desenhou todas essas paredes, as internas e as externas, como tendo a mesma espessura, que é de 100 milímetros, certo? Só que o correto, né, o comum, são as paredes externas possuírem espessura um pouco maior do que as paredes internas. Então, o que eu vou fazer aqui é selecionar essas paredes externas e trocar elas aqui para uma parede de 200 milímetros, né, 20 centímetros de espessura. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso selecionando essas paredes aqui. Eu vou clicar em cima dessa aqui, e aí quando eu aperto Tab, eu seleciono as paredes que estão conectadas pelo endpoint, né? A famosa seleção em cadeia, correto? Então, Ctrl aqui para adicionar na seleção, foram selecionadas essas paredes. Na verdade, essa parede aqui não é exatamente a parede que eu quero, né? Que eu gostaria de selecionar. Então, vamos adicionar essas externas aqui, Ctrl para adicionar na seleção, Ctrl para essa aqui. E aí, essas paredes aqui, eu vou trocar aqui de Generic 100 para Generic 200. A gente vai ver que a espessura delas aqui já aumentou, certo?
E essa aqui, eu preciso quebrar ela, porque na verdade ela está com uma parede inteiriça, né? Quero que ela venha, que ela se torne aqui, ó, que ela venha só até esse ponto aqui, né? E daqui para frente ela seja uma parede interna, né, de espessura de 100 milímetros. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou utilizar esse comando aqui, ó, que é o comando Split Element, SL. Esse comando aqui, ó, ele é utilizado para quebrar uma parede, né? Ou qualquer elemento, na verdade, e cortar esse elemento, dividir em outros dois elementos separados. Então, eu vou selecionar aqui e aqui, tá ok? E aí, ó, eu quebrei essas paredes. Com essa aqui, eu vou deletá-la. E aí, ó, essa aqui, ó, eu trago para cá. De modo que essa parede aqui agora, ela, o endpoint dela é aqui, né? Faceando essa outra. E agora essa aqui, eu vou voltá-la aqui para generic 100, ok? Agora eu posso até voltá-la para cá. Pronto, mas ela, vocês percebem que ela se torna um elemento individual aqui, né? Separado dessa outra, ok? Então essas paredes externas, ó, essa aqui vai ficar para vocês modificarem aí, tá? Como exercício, utilizando o mesmo comando que eu utilizei ali, de modo que ela se torne uma parede de espessura de 10 milímetros, só nesse pedaço aqui, tá ok? Beleza, pessoal. Então, assim, sigam a planta que eu vou entregar para vocês aí, com as dimensões que eu apresento, tá ok? E aí, na próxima aula, a gente já vai seguir com todas as paredes e os ambientes redimensionados. Não quero que vocês coloquem nenhuma porta nem na janela, tá ok? É só o redimensionamento das paredes. Tá joia? A gente se vê na próxima aula.